Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 22, versículo 22, que fala assim: Deus ficou irado, porque Balaão ia montado na sua jumenta e os seus 2 empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou na parte estreita do caminho, entre as 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você está me batendo 3 vezes? Ele respondeu: Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Se você está acompanhando o capítulo 22, você vai ver que Deus falou com Balaão e deu uma ordem para ele fazer. Ok? E nessa ordem era ele sair do lugar onde ele estava e ir até o local que a princípio tinha sido chamado ele, que era Balaque. Porém, antes dele dar essa ordem para Balaão, Deus havia falado com ele que não poderiam mexer com o povo de Deus. Que aquele povo aí, que Balaque queria atacar o povo de Deus, queria lançar maldições sobre ele. Então, a princípio de tudo, o início de tudo, Deus havia falado com Balaão que não era para tocar no povo dele. Ok? Balaão, a princípio, ele obedeceu. Ele transmitiu o recado para Balaque falando que não poderia tocar no povo de Deus. Porém, no decorrer do processo aqui, se você pegar para ler, você vai ver que Deus dá uma segunda ordem para Balaão, dizendo que para ele ir junto com Balaque, porque ele ia passar as coordenadas. E é justamente essa a parte aqui da história, a qual o Balaão estava indo com a jumenta e a jumenta estava sendo parada por um anjo no meio do caminho. Mas até então, Balaão não sabia o que estava acontecendo com a jumenta. Por quê? Por que Balaão não conseguiu distinguir que aquela situação ali, de que a jumenta estava emperrando no meio do caminho, estava indo, que estava havendo um impedimento para ele não prosseguir? Porque Balaão não estava tão voltado para Deus como deveria. Se ele tivesse com a intimidade com Deus em dia, ele a princípio não teria nem saído de onde ele estava. Entende? Porque uma vez que Deus fala que aquela pessoa ali que está barganhando contigo para querer algo de ti, para ir contra o povo dele, o próprio Balaão deveria ter se ligado e ter falado assim: não, se o Senhor já falou para mim que o povo que está aqui está sob o seu comando, por que eu vou falar para o outro lá e ir contra o povo de Israel? Entende? Então, se Balaão tivesse com a sua intimidade com Deus em dia, ele saberia distinguir isso e iria contestar com o próprio Deus em relação a isso. Entende? Só que não. Ele pegou a jumenta, ele obedeceu a segunda ordem de Deus, pegou a jumenta,
No meio do caminho foi parado pelo anjo, impedindo ele, a ponto de Deus permitir da jumenta falar com ele. Ou seja, algo que não se acontece, não é normal acontecer, aconteceu para mostrar para ele que era Deus naquela situação ali. Entende? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? No decorrer do seu processo, você vai ser testado por Deus várias vezes. Muitas vezes. Por que Ele faz esses testes conosco? Para testar o nosso coração. Para ver aonde está a sua intenção. Para ver a quem você está servindo. Mas não é para Ele ver, é para você ver. Porque Deus conhece você do avesso. Do dedão do pé ao último fio do cabelo. Ele conhece você. Só que você precisa conhecer você. Então Ele vai te testar o tempo todo. Para você aprender a ter discernimento. E começar a enxergar as situações que apresentam na sua vida por um todo. Os detalhes de que Deus está ou que Deus não está na situação. Então Deus permite o teste a você para ver se você vai ser obediente a Ele, a ordem inicial. Aqui inicialmente, Balaão teve Deus disse para ele para não mexer com o povo dele. Só que no decorrer do processo, Deus foi lá, testou Balaão e falou para ele ir junto com o povo que ele teria que falar o que Deus fala. Entende? Balaão poderia ter falado, não, o Senhor já falou para mim que esse povo eu não posso mexer, porque esse povo é teu povo. Então esse povo é o meu povo, por que eu vou contra eles? Por que eu tenho que ir a favor de Balaque, se Balaque quer destruir o povo de Deus? Então, muitas das vezes no nosso processo, a gente precisa sim entrar em concordância com Deus, verbalizando com Ele e ter um diálogo com Ele de que aquela situação ali está indo contra ao que Ele mesmo falou. Então, é preciso que você tenha intimidade com Deus. Tudo, gente, se dá pela intimidade que você tem com Deus. Porque através da intimidade você consegue ter discernimento de espírito se aquela situação ali é um agravo ou não. Se aquela situação ali vai te prejudicar de alguma forma ou não. Ou se aquela situação ali que Deus está mandando você fazer vai contra o que Ele quer também. Deus vai testar o seu coração o tempo todo. Então é necessário que você esteja com o seu relacionamento com Ele em dia para não cair. Para não vir a se machucar. Porque Deus permite a gente passar pelas dificuldades, sim. Mesmo sendo Ele, mesmo Ele permitindo a situação. Ou indo contra ao que Ele falou inicialmente. Entende? A gente precisa entender algo aqui. Quando as evidências ficam muito claras no nosso processo, como foi aqui, da jumenta separado pelo anjo, aquilo ali estava nítido que não era para ele prosseguir. Mas ele insistiu e foi. Você precisa parar na sua vida e perguntar, Senhor, o que eu tenho que aprender dessa situação aqui? O que o Senhor está querendo me mostrar que eu não estou entendendo, que eu não estou conseguindo enxergar? Aqui nessa situação da jumenta teve duas situações diferentes. Uma que Deus estava impedindo dele ir, ok? E outra que Deus queria ver até onde ele ia por uma ordem que Deus deu. Se ele ia ser insistente ou se ele ia parar no meio do caminho. É do mesmo jeito no nosso processo. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Que antes de tomar qualquer atitude, de qualquer decisão, é preciso você buscar nele o direcionamento. Mesmo que tenha sido a ordem que ele tenha dado. Porque ele está treinando você, está forjando em você uma estrutura e um caráter a qual você vai ser usado lá na frente,
que você vai passar por situações semelhantes que ele está permitindo você passar agora, para você saber o que você deve fazer perante a situação que vai se apresentar a ti. É diferente quando nós somos testados por Deus, e é diferente como nós passamos situações que a gente precisa tomar decisões. Porque Deus nos quer dependente dele. Mas ao mesmo tempo que ele nos quer dependente dele, ele também quer que a gente tenha autonomia. Só que quem dá essa autonomia para nós é ele. Ele chega para você e fala: agora você vai seguir com as suas próprias pernas, porém você aprendeu a depender de mim. Então você sabe que antes de tomar qualquer tipo de decisão, você precisa consultar a mim primeiro. Entende? Então aqui na história, Deus estava forjando uma estrutura em Balaão, para futuramente, se fosse o caso, ele passasse por uma mesma situação, ele saberia que antes de tomar qualquer decisão, mesmo que tenha sido Deus que deu a ordem, ele ia consultar ao Senhor primeiro se era para fazer ou não. E é isso que Deus espera de nós. Entende? Não é você achar, você deduzir, você concluir e você fazer. É você aprender a olhar a situação, ir para o Senhor e perguntar se aquela situação está de acordo com a vontade dele, ou o que ele quer te ensinar mediante aquela situação que está ocorrendo na tua vida. Entende? Dessa forma, você vai estar criando uma dependência em Deus com intimidade e relacionamento. É isso que Deus quer de nós. Relacionamento, dependência. Depender para tudo. Até se você pode comer uma bala que te deram. Perguntar: Senhor, posso comer essa bala que me deram? Você não sabe a intenção do coração do outro. Você não sabe o que se passa dentro dele. Então, até uma bala que te dão algo insignificante aos seus olhos, você tem que pedir conselho para o Senhor e direcionamento para ele. Dessa forma vai estar gerando em você uma dependência que vai gerar um relacionamento, que conforme você for priorizando o Senhor, vai gerar um aprofundamento. Conforme vai gerando esse aprofundamento, Deus vai derramando sobre a sua vida dons, unções, que você só vai conseguir com ele mediante a sua entrega a ele, mediante a sua intimidade com ele. E uma vez que você prioriza o Senhor, você se torna uma pessoa imparável. Ninguém consegue entender por que você mudou tanto. Ninguém consegue entender por que você não frequenta mais lugares, porque você não fala mais com certas pessoas. Porque Deus, na sua intimidade com ele, vai começar a te mostrar tudo que está à tua volta. E você, em obediência a ele, amor por ele, vai começar a deixar de fazer. Porque você vai ver que aquela situação ali, que aquele lugar ali, ou que aquela pessoa ali, não agrega mais na sua vida. E você quer viver de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então esteja atento aos sinais. Para você estar atento aos sinais, o seu relacionamento com Deus tem que ser todos os dias. Procurando ele em espírito e em verdade. Fazendo leitura da palavra. Colocando a palavra em prática que você lê, que você escuta. Para haver em você transformação de dentro para fora. Para o Espírito Santo começar a habitar em ti e não deixar você andar no engano. Entende? Então com Deus é uma construção. Todos os dias um pouquinho. Conforme você vai procurando, conforme você vai se graduando, vamos colocar assim, ok? Você vai se fortalecendo em Deus e ficando menos no engano. Então, o seu relacionamento com Deus tem que estar em dia, tem que ser prioridade na sua vida. Acima de tudo e acima de todos. Não é exagero, é prioridade. É você saber o que você quer para si. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.